Boa noite, Lenice. Como é que tá esse coraçãozinho aí? Conta pra nós. Passarinho acabou de me buzinar aqui que tivemos uma aprovação. Pode ativar, Lenice, seu áudio, tá? Só clicar aí e ativar. Tá ouvindo? Tô ouvindo, eu só não tô conseguindo ver você. Tá. Depois eu vou gravar um vídeo para mim colocar lá no grupo, viu? Tá bom, como é que tá esse coraçãozinho aí, gata? Eu estou muito feliz, sabe? Estou muito grata a Deus, estou grata a vocês pela as aulas que foram muito importantes. Eu foi a primeira prova que eu fiz, eu não tinha feito uma outra, foi a primeira. E eu estava insegura depois que eu fiz as aulas lá no Detran, né? Porque eu não aprendi muito bem, foi tudo muito rápido. Mas aí eu aprendi muita coisa, sabe? Vocês explicaram com muita, assim, com muita clareza. E eu aprendi muita coisa. Quando eu cheguei hoje lá, eu estava um pouco, assim, meio nervosa, né? As questões de infrações multiplicadas, mas tudo que caiu lá, eu me lembrei que algumas coisas lá, que umas dicas que vocês tinham dado, eu me lembrei direitinho, sabe? E aí eu tirei 31 pontos. Fiquei muito Olha, feliz. sobrou Então, pontos então, hein? então, eu estou aqui para agradecer, viu? Eu super indico o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Oh, E tinha bastante gente lá, gente jovens mesmo, que já estava na terceira e foi reprovado novamente. E eu estava assim com medo porque eu já vou fazer 55 anos, né? Então eu aprendo com mais, assim, mais lento. E eu, assim, eu fui muito surpreendida, sabe? Mas eu acho que foi o método de ensino como eu estudei, sabe? Com vocês aí. Então, muito obrigado, viu? Eu vou oh, meu indicar aqui amor. para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço, tá bom? Obrigada, Lenice. E você vê que quando a pessoa faz o método certinho que a gente pede, né? Não tem como dar errado. E foi a primeira Pois prova é. depois que você estudou com a gente, não foi? Foi, eu não tinha feito nenhuma, não fiz Aí, nenhuma, porque quando foi eu a fiz, primeira prova? foi a primeira prova, eu fui e já fiz, porque eu ia fazer Gente. lá, quando eu tive a aula lá da escola, né, da autoescola. Uhum, Mas aí eu não aprendi muito bem. Foi tudo muito rápido, sabe? uhum. Aí eu passei um mês estudando aí com vocês. Estudei um mês. Todo dia eu chegava do trabalho, eu ficava até 11, meia-noite, estudando. Tudo Olha que aí, tá vendo? o professor passava, eu anotei tudo, várias folhas, tudo anotei. Anotei tudo, tudo que foi dito. Fiz todos os testes. Quando eu não acertava duas, três, eu voltava, fazia de novo, só parava quando eu acertava 100%. Tá vendo? Parabéns, Então, gata. foi muito importante, viu? Assim, eu aprendi muito. Deus abençoe vocês, continue usando vocês para que vocês sejam bênção na vida de outras pessoas, tá bom? Amém, Flor. E Obrigada, as viu? Parabéns, pessoas. Lice, parabéns, tá? Que Deus abençoe. Muito bom você ter vindo aqui e Obrigada, falado isso. obrigada. Tá, Deu pois é. deu um cascudo aqui na cabeça de muita gente aqui que fica achando que é milagre, cai do céu. Parabéns, Pois é. estuda. Tem que estudar. Vocês ensinam, mas a gente tem que não ficar decorando, aprender mesmo, sabe? Porque o método que vocês aplicam aí, ele fica muito gravado na mente. É por isso que é ela, né? Elemento de É, lembrança anti-ansiedade. E aí, e quando acho que aplicado certinho, não tem erro. então foi assim, foi muito importante. As pessoas que estão estudando aí, continuem estudando e continue confiando que vai dar certo, vai passar. E eu vou indicar aqui que tem umas amigas minhas aqui que já reprovou umas 4 vezes. Oh, gente, manda para nós que nós ajuda. Um beijo, Tá bom, gata. Sucesso na próxima outro. etapa, viu? Fique Tá com Sucesso, bom, Deus. Lene. Até obrigada, mais, querida. obrigada. Até mais, Parabéns. boa noite. Boa Boa noite, tchau. noite. Noite. Logo, logo é vocês, né? Colocando Tá aqui. vendo, né, professora Paula aí, ó, que maravilha. Tá vendo aí, né? Parabéns por você também. Professora Paula tá gata demais hoje, gente, pelo amor de Deus. Ai, ai. Começou.
Tu vai dar aula, bicho. Tu começa com gracinha que tu vai dar aula, viu? Rapaz. Muito bem, queridos. Boa noite aí para vocês. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez é um prazer gigantesco. Tem mais gente que passou, tá? Porque não entrou ainda, mas hoje passou uma galera. Depois eu vou abrir o grupo lá para eles colocarem lá a conquista deles, tá? E vocês continuem, gente, indicando a gente também, né? Vixe, ó, viu que tem alguém com necessidade, dificuldade, ó, entre em contato aqui com o professor Fábio, professora Paula, para a gente poder ajudar, né, outros também, né? Isso faz a roda girar, né? Então, vocês aprendem e passa para outros, outros aprendem também, quanto mais a roda está girando e uns ajudando os outros, né? E a gente precisa também, tá bom? Manter aí o curso. A gente precisa de rotatividade, a gente precisa que vocês passem, né? Mas a gente precisa que outros voltem, cheguem também, né? Beleza, queridos? Maravilha, tem gente entrando ainda. Luzia, quer falar, Luzia? Só clicar aí no botãozinho, pra você ativar seu áudio. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Boa noite. Tudo bem com a Eu senhora? só eu só tô passando para agradecer porque hoje eu fiz a prova de manhã e passei com 22 e eu não tinha estudado a minha as minhas aulas foi tudo online, o meu professor ele não ensinou nada, não se preocupou com a gente, mas eu há um mês atrás já tinha começado a aula com vocês aí, e o método que o senhor usa é muito bom, porque a gente, entre brincadeiras e coisas, a gente grava muita coisa. E foi uma das coisas que me fez passar de primeira, a primeira prova e já passei direto. Olha aqui, tá vendo? Você é de onde, Luzia? Eu sou de Francisco Beltrão, Paraná. Paraná, Francisco Beltrão, Paraná. Tá vendo, gente? De Brasília, Paraná, Minas Gerais. Ô, Luzia, e durante esse período você, como é que foi seus estudos, assim? Dá uma dica pra gente, pra galera aí também Ah, copiar você. eu largava do celular praticamente só para fazer os meus afazeres e para dormir, porque quando eu assistia o vídeo, ia nas provinhas, voltava atrás, aí depois quando o meu professor colocou lá as provinhas para a gente fazer, eu fazia e voltava no vídeo para me insistir aonde eu tinha errado, por que que eu tinha errado, e voltava de novo. E assim sucessivamente. Quando eu fui fazer a prova, em casa eu já estava tirando 25, 26, mas eu ponho um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, se eu tirar 21, já está louco de bom, cara, mas eu quero 22, 23. E eu tirei com 22 pontos. Tá Mas vendo? foi muita insistência, porque eu posso dizer que eu aprendi com vocês e com a insistência, porque assim o nosso professor não ensinou. Ele falou: vocês têm que estudar, é vocês e vocês, eu não posso fazer muita coisa. E Ixi, foi aonde eu, eu consegui. que bom, Luzia. A gente fica muito feliz, tá? Muito mesmo, né? Atenção, a professora Paula e o professor Fábio te ajudou, né? Você teve alguma necessidade durante esse período que foi suprida? Na verdade, uma vez eu até pedi ajuda para a professora Paula, que eu não conseguia mais entrar no aplicativo. Aí ela me instruiu e eu consegui entrar de volta, e daí em diante eu só tirei a estudar. Mas Seus estudos foram só pelo aplicativo, né? só Focar. pelo aplicativo, mas eu recomendo bastante porque a forma com que vocês ensinam, com a distração, aquela forma em brincadeira que é onde as pessoas aprendem mais, porque quando a gente pensa em errar, a gente lembra, não, mas o professor falou dessa maneira e era assim. Então é uma forma assim distraída da gente aprender. Ah, que maravilha. Então eu Muito feliz recomendo por você. bastante e agradeço muito a atenção de vocês. Ótimo. Professora Paula, Parabéns, Luzia, por sua dedicação. Que Deus abençoe grandemente a sua próxima etapa, viu?
Muito obrigada. Deus abençoe muito E vocês também. sua vitória é nossa também. Pode ter certeza que a sua aprovação é nossa conquista também, viu? Continua com a gente, tá, Amém. Luísa? Fica lá no Amém. grupo. Quando quiser entrar, tá, a casa é sua. Muito obrigada. Até mais, Fiquem querida. com Muito Deus. bom. Até. Tchau, fica Parabéns. com Deus. Bora, meu povo? Bora estudar? Para se livrar logo, vamos? Nossa aula de hoje, cronograma que o professor Fábio fez e me passou aqui, ó. Penalidades, legislação de trânsito. É onde mexe com a cabeça de alguns, né? Penalidades. Tem alguns alunos que troca o que é penalidade com o que é medida administrativa na prova. Penalidade e medida administrativa. Pessoal, primeira coisa, quando se fala penalidade, é o que acontece com você, condutor, você, motorista. Então, falou assim, qual dessas penalidades é imposta ao condutor? Ele quer saber qual penalidade o condutor, por fazer o erro, vai receber. Nós temos 6 penalidades, tá? Nós temos no total 6 penalidades. A primeira penalidade que nós vamos falar hoje é multa. Primeira penalidade que nós vamos falar hoje é a multa. A multa, pessoal, ela pode ser de responsabilidade do condutor ou do proprietário. Vai depender da situação. Não tem aquela história que talvez você já ouviu. A multa vai para o condutor e a pontuação vai para o proprietário. Você já ouviu isso daí alguma vez na vida? Já, não já? Isso daí não existe, tá bom? Então, quando se fala assim, ó, a responsabilidade é do condutor, ele leva tudo. Ele leva o valor a pagar e a pontuação na carteira. E quando é o proprietário, a mesma coisa. Ele leva o valor a pagar e a pontuação na carteira. Vai depender da situação, como nós comentamos anteriormente. Eu vou usar algumas situações aqui para que vocês consigam entender aonde eu quero chegar. A Rosane, ela é minha vizinha. E eu pedi o carro dela emprestado. Eu tinha que resolver umas coisas na rua e eu pedi o carro dela emprestado. E ela me emprestou. Eu estava distraída, passei em uma barreira eletrônica, que a velocidade dela era de 40, eu passei a 53. Não foi muita coisa, mas foi. A multa vai ser aplicada. Não para mim. Embora eu estivesse dirigindo. A multa vai chegar no nome da Rosane. Por que no nome da Rosane? Porque eu não fui autuada. Eu não fui parada. Nenhum agente parou meu carro e pediu meu documento. Então, ele não vai saber se era Paula, Rosane, Fábio, Nice, Sil, Viviane, Andréia que estava dirigindo. Ele simplesmente vai aplicar a multa. Então, ó, a primeira coisa que você precisa mentalizar. Se eu estou dirigindo, mas não fui autuada, não fui parada na blitz, a multa é do proprietário.
certo? Agora, ó, eu estou dirigindo o carro da minha vizinha. Eu fui parada na blitz. Estou na direção. A documentação do carro está em dias. A minha documentação também está em dias. Só que atrás tem uma pessoa que está sem o cinto de segurança. A que estava sentada ao meu lado, meu copiloto, estava bonitinho, com cinto de segurança. Só que atrás tem uma pessoa sem. Minha coleguinha. E agora? A multa é minha ou é da Rosane? Muito bem, Viviane. Minha. Por quê? Porque eu fui parada. Eu fui autuada. Ele pegou minha habilitação. E essa multa que a colega fez eu ganhar, esse presente que ela me deu, qual é a natureza? Gravíssima, grave, média ou leve? Claudinha já colocou aí, ó, que é grave. E aí, é grave? Sem cinto de segurança? Professor, eu acho que é gravíssima. Porque se não estiver usando, pode matar. Cinto de segurança, pessoal, para mim, Paula, tinha que ser gravíssima e eu ainda tacava uma multiplicação por 10. Sabe por quê? Olha o exemplo. Quem está atrás sem o cinto de segurança pode matar quem está na frente usando o cinto de segurança. É um absurdo, mas é grave, tá? É grave. Sem cinto de segurança é grave. Sem cinto de segurança é grave. Professora, mas por que sem cinto de segurança é grave se é tão perigoso? Porque as graves, o aspecto geral que a gente passa para vocês, os macetes, acertou, Claudinha, é o que envolve a parte do veículo. Digamos que mau estado de conservação do carro ou falta de manutenção do veículo. É infração de natureza grave. E o cinto de segurança é um equipamento obrigatório do veículo, não é? Então, se eu não estou usando ele porque eu esqueci, porque ele está quebrado, porque eu não gosto, porque me incomoda, tudo é a mesma coisa. É infração de natureza grave. 5 pontos na carteira. Aí eu pergunto para vocês, ó, olha aqui, ó. Você permissionário pode cometer essa infração de natureza grave? Não. Senão vai voltar tudo de novo, não é? Não pode. Se você, na permissão, cometeu uma infração de natureza grave, for parado ali na blitz, for autuado, você teve a sua permissão cassada. Cassada. Por que cassada, professora? Porque você vai ter que começar tudo do zero de novo. Só que a vantagem é que você não vai precisar esperar 24 meses, que é o prazo quem está na CNH espera, quando a carteira é cassada. Se você perdeu na quarta-feira ela, na quinta-feira, se você tiver condição financeira, você já pode abrir outro processo e fazer uma outra biometria, iniciar um novo processo de habilitação. Então, ó, permissionário não pode ter infração grave. Professora, a senhora falou assim, permissionário. O que é permissionário, hein? É vocês que estão tirando a primeira habilitação. Então, quem está tirando a primeira habilitação nas provas, alguns Detran chama de permissionário, tá? Então, essa multa vocês não podem cometer. Infração grave não pode, beleza? Então, ó, foi autuado, foi parado, foi pego, é sua que está na direção. Não foi autuado, não foi parado, o Detran não sabe quem está dirigindo, então a multa vai ser do proprietário. Do proprietário. A multa, pessoal,
só sai do sistema quando ela completa 1 ano, tá? Vamos supor, o sobrinho da Anice ganhou uma infração. Aí chegou a notificação na casa dela, já avisando, né, que tinha a multa. E aí, pouco tempo depois, chegou a multa. Aí ela correu, foi lá no BRB e pagou a multa, achando que por pagar rápido, a multa ia sair mais rápido do sistema. Você já ouviu alguém falar isso daí, que quanto mais rápido paga, mais rápido a multa sai? Isso daí não existe, tá? Não existe. A multa fica no sistema por 1 ano. O fato da Anice correr e pagar a multa, a única vantagem é que ela vai ganhar o desconto. Se você pagar a multa até a data do vencimento, você ganha um desconto de 20%. Desconto de 20%. Dependendo da multa, já ajuda, né? Os 20% já ajuda. Tá bom? Então, ó, multa só some do sistema quando completar 1 ano. Somente quando completar 1 ano. Multa paga até a data do vencimento, desconto de 20%. Quando pego em flagrante, quem está na direção é o responsável. Quando não é parado, quando não é abordado, quando não é flagrado, o proprietário é o responsável. Conseguiu compreender até agora? Conseguiu? Então, nós falamos da primeira penalidade. Nós vamos falar agora da segunda penalidade, que é onde a maioria dos alunos confunde na prova, chamada advertência por escrito. Penalidade 2, advertência por escrito. A advertência por escrito, pessoal, o nome já fala, ó, é uma observação que ele vai colocar ali no sistema, falando que no dia tal, na via tal, você cometeu aquela infração. Vamos supor, o Cleiton. Cleiton, você tem um amigo de trabalho, você é o copiloto, você está do lado dele, e ele está dirigindo, beleza? Aí vocês estão voltando do trabalho. Vocês foram parados na blitz. Ele estava sem a habilitação dele. Ele não tinha nem a habilitação impressa e nem a habilitação digital. E agora? Ele vai falar, olha, eu sou habilitado, mas estou sem meu documento de habilitação. Não precisa tremer na base, ele não é habilitado? É só falar, eu sou habilitado. O que o agente de trânsito vai fazer? Vai lá no sistema e vai consultar. Qual é o seu CPF? Data de nascimento? Beleza, o senhor é habilitado mesmo. Poxa, o senhor tem categoria D? Esqueceu? Ó, ainda vai falar assim, ó. Dessa vez eu vou ser bonzinho e vou liberar o senhor, viu? Mas da próxima, presta atenção, não vou liberar. Aí ele fala que ele vai liberar. Só que, na verdade, não é ele que está liberando. É a lei. Por quê? Porque a lei fala que o condutor, que no período de 12 meses, se não tiver cometido infração de natureza gravíssima e nem grave, quando ganhar a primeira multa média ou leve, ele ganha esse presente, que é a advertência por escrito. E essa advertência por escrito é só uma observação que ele vai colocar no sistema. Ele não vai precisar se preocupar em pagar ela e nem se preocupar em ganhar a pontuação dela.
Por quê? Porque ele, nos últimos 12 meses, foi perfeito na direção. Ele foi correto na direção. E ele não ganhou multa. Então, ó, o que eu quero que vocês lembrem é o seguinte: advertência por escrito, ela só é aplicada quando nos últimos 12 meses o condutor não cometer quais infrações? Muito bem, Ana Maria. Grave e gravíssima. Isso mesmo. Agora eu vou mudar a forma de perguntar, tá bom? Olha a interpretação, presta atenção. Eu vou mudar a forma de perguntar. E é por isso que eu falo: não decore, aprenda o conteúdo. Porque quando você aprende o conteúdo, da forma que ele vier cobrado, você vai conseguir entender o que eles querem. Olha só a pergunta, ó. O condutor, para ganhar advertência por escrito, poderá ter cometido quais infrações nos últimos 12 meses? E agora? Leve e média. Não é grave e gravíssima. Grave e gravíssima, ele não ganha. E a pergunta falou que ele ganha. Ele ganha advertência por escrito se ele tiver cometido leve ou média, que são naturezas de pequeno peso, infrações de pequeno peso. Então, eles podem perguntar na prova quais ganha e quais não ganha. Por isso que é importante você entender a matéria. Então, ó, advertência por escrito. Precisa pagar alguma coisa? Não. Advertência por escrito ganha pontuação na carteira? Também não. Qual multa eu não posso cometer para ganhar ela? Grave e gravíssima. Qual multa eu posso cometer para ganhar ela? Leve e média. Isso, muito bem. Conseguiu compreender essa parte? Vamos para terceira penalidade. Só que antes de eu ir para a terceira, não, é a terceira penalidade. Suspensão do direito de dirigir. Eu ia citar um exemplo, mas o exemplo eu vou citar depois. Terceira penalidade, suspensão do direito de dirigir. Primeira coisa para vocês lembrarem. A suspensão, ela é totalmente diferente da cassação. Suspensão é totalmente diferente da cassação. A suspensão do direito de dirigir, ela é uma perda temporária da habilitação. Suspensão do direito de dirigir é uma perda temporária da habilitação. O condutor, ele vai ficar um período X proibido de dirigir. Ele vai ficar um período determinado sem poder dirigir. Vamos imaginar uma situação aqui para vocês conseguirem entender a matéria? Vamos imaginar, ó, o Israel, ele está na padaria tomando um cafezinho com um pãozinho. E ele é um agente de trânsito. Ele é o chefe ali. No trânsito, ele manda. Israel, você presenciou a cena de um condutor fazendo cavalo de pau em uma via pública,
chamada coletora, na frente da padaria. Você, como agente, pode aplicar uma multa para esse condutor. É uma infração gravíssima, é uma infração que tem um agravante de 10 vezes, ela é multiplicada por 10, porque ela entra nas piores, nas mais perigosas. Ela entra junto com manobra perigosa, junto com embriaguez. E, claro, leva suspensão do direito de dirigir. Você pode determinar o período de suspensão, José. Ou Israel, vamos colocar que você determine, Israel, 8 meses de suspensão. Então, durante esses 8 meses, esse condutor não vai poder dirigir. Ele não vai poder dirigir. A carteira de habilitação dele, o Israel vai fazer isso aqui, ó, Israel, ó, confiscar. E você vai mandar para o Detran. Toda vez que tem suspensão do direito de dirigir, tem recolhimento do documento de habilitação. Toda vez que tem suspensão, recolhe o documento de habilitação. É claro que eu sei, o Israel sabe, vocês sabem, que o fato do Israel, como agente de trânsito, recolher o documento dele, não significa que ele não vai dirigir. Ele vai dirigir. Só que está errado. É aí onde a casa aperta para ele e cai para ele, se ele desobedecer. Ó, o Israel é um agente de trânsito, tomou a habilitação dele e aplicou 8 meses de suspensão. Então, durante 8 meses, esse motorista não pode dirigir nenhum tipo de veículo. Nenhum tipo de veículo. Sabe aquela vaciladinha? Ah, eu vou ali na escola, é rapidinho só para levar as crianças ou só para buscar? Não tem? De cara, ele dá de frente com o blitz. E por ver o nervosismo dele ali na direção, é claro que os policiais vão pedir para ele encosta. Aí, boa tarde. Documento de habilitação, por favor? Não estou com ele. E no aplicativo o senhor tem? Não. Seu CPF, por favor? Eu não tenho. Eu não tenho de cor. E sua identidade, o senhor tem? Também não. O senhor sabe o seu nome completo, cidadão? Não sabe CPF, não sabe identidade, pelo menos o nome completo, o senhor sabe? Meu nome é tal, 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 data de nascimento, tal. Aparece no sistema assim para eles, ó. Condutor suspenso. Condutor suspenso. A casa caiu para ele? Caiu, não caiu? Sabe o que aconteceu? Ele acabou de ganhar um baita de um presente. Você gosta de ganhar presente? Eu gosto, quem não gosta? Só que esse presente eu dispenso. Eu passo para frente. Ele acabou de ganhar uma cassação da CNH. Piorou. Sabe aquela frase? Que o que está ruim pode piorar? Você já ouviu? Esse caso acabou de se cumprir. Ele tinha feito um cavalo de pau na frente da padaria. O agente de trânsito aplicou uma suspensão para ele de 8 meses. Todo condutor, olha só a explicação, ó. Todo condutor que ganha suspensão do direito de dirigir tem um documento recolhido e fica por um período proibido de dirigir qualquer tipo de carro. Quando passar o tempo de suspensão que foi aplicado, no caso que eu citei para vocês, foram 8 meses de suspensão,
Então, só após os 8 meses de suspensão é que ele vai fazer o curso de reciclagem para pegar a habilitação de volta. Não esquece de 2 coisas para a prova, pessoal. Suspendeu, a alternativa correta vai ter que falar lá, ó, recolhimento do documento de habilitação e curso de reciclagem. Então, lembra, ó, suspendeu, 2 coisas obrigatórias com o condutor deve acontecer: documento recolhido e curso de reciclagem. Ele só recebe a CNH de volta quando ele fizer o curso de reciclagem. Professora, o que é esse curso de reciclagem que eu sempre quis saber? É a escolinha de novo. É a aula teórica de novo. Aí funciona assim, ó. Tem estado que o CETRAN determina que ele, além de fazer o curso, também seja obrigado a fazer a prova. Aqui em Brasília, o CONTRANDIF, que é quem manda aqui em Brasília, exige que, além do curso de reciclagem, ele faça a prova. Goiás exige, Minas exige. Ah, onde eu moro é só o cursinho. Melhor. Quanto menos prova, melhor. Mais barato fica. Porque se ele fizer o curso, mas não passar na prova, vai ter que pagar para fazer uma outra prova. Não é igual vocês? Vocês não fizeram lá um cursinho na autoescola? Ou eles disseram que fizeram um cursinho, dependendo de onde você fez, só diz, igual a aluna falou aí no começo, né? O professor só enrola. Conteúdo que é bom, nada. E aí manda fazer prova, se bombar, vai ter que pagar, não é? A mesma coisa com eles. A mesma coisa. Então, ó, suspendeu curso de reciclagem. Suspendeu recolhimento da carteira de habilitação. Beleza? Até quantos pontos, pessoal? Olha a pergunta. Até quantos pontos no ano ou até quantos pontos anual o condutor pode ter na carteira para não ter a CNH suspensa? Até quantos pontos anual, ou seja, de janeiro a dezembro, ele pode ter na carteira dele para não ter a CNH suspensa? Ah, professora, o professor Fábio, em uma aula, falou assim, que o motorista suspende a carteira. Muito bem, Leonice. O motorista suspende a carteira quando completar 40 pontos. Ótimo. Só que a forma que eu perguntei aqui é ainda uma outra ajuda. O condutor pode ter até quantos pontos? 39. Porque suspende com quantos? 40. Só que lembra, esses 40 para suspender é só se ele não cometer infração gravíssima. Porque se ele cometer gravíssima, ele perde na totalidade anual. Então, ó, de janeiro a dezembro, ele pode chegar até 39. Foi o que a Anice colocou aí. Por quê? Porque com 40 pontos, suspende. Agora, vamos imaginar aqui, ó. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio. Ele comete uma multa gravíssima. Ele é pego fazendo isso aqui, ó. Tá. Aham. Beleza. Não, tô dirigindo, daqui a pouco eu passo aí. Beleza. Tchau. Ele foi flagrado dirigindo usando o celular. Celular na direção é o quê? Gravíssima. Se ele cometeu uma gravíssima, na totalidade, ele perde 10. Era 40, não era? Se ele perde 10, vai para quanto? 30. Em maio, ele foi pego falando no celular. Em maio.
Aí passou junho, julho, agosto, setembro. 4 meses depois, sabe o que ele apronta? O semáforo está fechado e ele passa. E é aquele semáforo que tem radar. Pegou ele. Mais uma gravíssima, não é? Ó, a totalidade dele, que era 40, tinha ido para 30. Agora vai para quanto? 20. Por quê? Porque ele cometeu 2 infrações de peso. E ele poderia cometer? Poder pode, só que ele tem que ter cuidado, porque se exceder dos pontos ali, ele pode acabar ganhando suspensão. Então, para esse motorista que já perdeu 20 pontos na carteira e só tem 20, o restante do ano parou em setembro, outubro, novembro e dezembro. É só grave, médio e leve. Não pode passar de 19, porque se passar de 19, tchau e beijo. Vai perder a carteira. Não pode. Não pode. Quarta penalidade: cassação da CNH. Quarta penalidade: cassação da CNH. Pessoal, quando se fala cassação da CNH, é porque aquele motorista que foi suspenso, ele fez o quê? Ele dirigiu. Ele vai ter a carteira dele cassada porque ele dirigiu. Ele não estava suspenso? Poderia estar dirigindo? Não, né? E ele dirigiu. Então a carteira dele vai ser cassada. E qual é a diferença? Nós vimos que na suspensão ele iria fazer o curso de reciclagem e, se o Estado exigisse, a prova. Como ele vacilou e eu falei que o que está ruim pode piorar, ele ganhou a cassação. A cassação é a perda definitiva, é a perda total da CNH. Ele vai ter que iniciar um outro processo. Caramba, professora, sério mesmo? Sério. De rocha? De rocha. De cimento, de areia, de tijolo. Começar tudo de novo. Só que para alguns, além de pesar o valor, pesa também um tempo. Ele só vai poder abrir outro processo quando se passar 24 meses. Ou seja, 2 anos. Eles podem perguntar na sua prova assim, ó: após quanto tempo de cassação o condutor poderá abrir um outro processo? Aí tem prova que cai assim, ó: após quanto tempo de cassação o condutor poderá fazer uma nova biometria? Aí o aluno fala: caramba, o que é isso? Eu já ouvi essa palavra, biometria. Você lembra o que é essa biometria? Você lembra o que é? É a sua digital para abrir o outro processo. 24 meses. Trabalhe com meses, porque o Detran gosta muito de trabalhar com meses, tá? Difícil você ver lá 2 anos. Ele coloca 24 meses, 12 meses, 36 meses. E quando você bater o olho, lembra, é 24 meses. Cassação da CNH só abre um novo processo. Só pode fazer uma nova biometria para abertura do processo, ou só pode fazer um novo psicotécnico quando se passa os 24 meses, ou os 2 anos. Viu porque o que está ruim pode piorar? Aí me fala, o que é pior? A suspensão ou a cassação? Qual que é pior?
Suspensão ou cassação? Cassação, gente. A suspensão você só faz a teoria. Dependendo de onde você morar, aprova. A cassação você vai ter que iniciar do zero, tudo de novo. Toda a encheção de paciência novamente. Desde o psicotécnico até o exame prático. A próxima, a quinta penalidade. Vamos mexer com vocês? Vamos? Cassação da PPD, que é no caso de vocês. Cassação da permissão. Quando vocês, permissionário, cometem uma infração de natureza gravíssima, grave ou reincidente em média. Aí um aluno me mandou uma mensagem essa semana e falou assim, professora, o que é esse tal de reincidente em média que toda prova que eu faço cai e toda vez eu fico bugado? O que é isso? Reincidente em média significa que ele cometeu duas médias, duas ou mais. No caso de vocês, permissionário, uma média pode, tá de boa, não acontece nada. Agora, duas médias não pode, já perde a permissão. Uma grave já perde a permissão. Uma gravíssima perde a permissão. Três leves você pode? Pode. Leve, o Código de Trânsito não determina quantas você pode ganhar, quantas você pode cometer, tá? Agora, se ele caracterizar que você já tá de chacota com a cara deles com palhaçada, aí vai puxar para uma outra infração, já para te prejudicar mesmo, tá? E a última penalidade. Ah, só um detalhe. Na cassação da permissão, você inicia um outro processo imediatamente, tá? Perdeu na quarta, na quinta, você pode abrir outro processo. Só ter dinheiro. Na outra, da CNH, espera 24 meses, certo? Na permissão, não. Aí, cuidado, porque tem aluno que raciocina assim, ó. Bom, se na CNH é 2 anos, na permissão é 1 ano para esperar. Não, permissão não espera. Permissão, perdeu hoje, amanhã, se tiver dinheiro, já pode abrir outro processo. É imediatamente. Imediatamente. Não tem 1 ano, não tem 6 meses, tá? É imediatamente. Beleza? Aí nós vamos ter o curso de reciclagem, que é a nossa sexta penalidade. Frequência obrigatória no curso de reciclagem, que nós já comentamos. É para aqueles condutores que são suspensos. Então, todo condutor que é suspenso, ele é obrigado a fazer o curso de reciclagem. Aí, dependendo de onde você morar, faz o curso e aprova para receber a CNH de volta. Tem estado que exige, tem estado que não exige, tá bom? Vamos fazer uma retrospectiva nas penalidades que nós vimos hoje? Ó, hoje nós vimos as penalidades. E toda penalidade é o que acontece com o condutor. É o que o condutor pode receber se ele fizer algo errado na direção. Aí na prova eles podem colocar assim, ó, qual penalidade é comum em toda infração? Qual penalidade é comum em toda infração? Vou falar todas elas. Multa, advertência por escrito, suspensão da CNH, cassação da PPD
E a frequência obrigatória no curso de reciclagem? E aí? Qual é a comum em toda infração? Multa. A penalidade comum em toda infração é a multa. Ó, tá usando fone de ouvido? Ganha o quê? Multa. Tá dirigindo com o braço para fora? Ganha o quê? Multa. Tá dirigindo com o celular? Multa. Embriagado? Multa. De chinelo? Multa. Não deixou distância de segmento? Multa. CNH vencida com mais de 30 dias? Multa. Deixar o veículo abandonado por falta de combustível? Multa. Então, a penalidade comum é a multa. Penalidade comum é a multa. Nós vimos que a multa só sai do sistema quando completa o quê mesmo? Quanto tempo? Isso, muito bem, Elaine. 1 ano. 1 ano. E o desconto que eu recebo é de quanto se eu pagar até a data do vencimento? 20%. Quando o condutor é parado, é autuado na blitz, a multa é de quem? Do condutor ou do proprietário? Isso, Rosane, é dele. E quando não é abordado, é de quem? Do proprietário. Muito bem, certinho. Na advertência por escrito, nós vimos que o condutor pode cometer quais infrações no período de 1 ano para receber ela? Ele pode cometer a infração, muito bem, Claudinha, leve e média. E ele não pode cometer qual? Grave e gravíssima. Muito bem. Aí nós vimos a suspensão do direito de dirigir, que foi a nossa terceira penalidade. Nela nós vimos que é uma perda temporária da habilitação, não é uma perda total. O motorista vai ficar um período determinado sem dirigir. Depois que ele cumprir esse período determinado de suspensão, o que que ele vai ter que fazer mesmo, que eu esqueci? Muito bem, Viviane, o curso de reciclagem. Aí você me marca lá na prova, pessoal, olha só, você tem certeza do nome curso de reciclagem, não tem? Aí lá na prova você vê uma palavra assim, ó, toxicológico. Não tem nada a ver, né? Mas tu fica na dúvida e marca o danado do toxicológico. Já aconteceu com vocês? De você ficar na dúvida no errado e no certo? E na hora de escolher, escolhe o errado, não é? Tá vendo? Então, ó, quando é suspenso, lembra, o curso é de reciclagem. Primeiro que o toxicológico não é nem curso. O toxicológico é um exame que faz, não é curso. Então, não dá para confundir, beleza? Aí nós vimos que a cassação da CNH é uma perda total. Ele vai ter que iniciar um outro processo, é diferente da suspensão. Só que, além de iniciar um outro processo, ele tem que aguardar um período. Qual que é o período mesmo para poder abrir esse processo? Quanto tempo que ele tem que esperar? Isso, Rosângela. 24 meses, 2 anos. Muito bem, 2 anos. E a PPD, a cassação da PPD, é quando o permissionário comete infração de natureza gravíssima, grave ou reincidente em média. Gravíssima, grave ou reincidente em média. 2 médias. E qual é o tempo mesmo que o permissionário tem que esperar quando ele é cassado? 12 meses? Olha a pergunta, Claudinha, Claudinha. Nenhum. A CNH, ele espera 24, né? Isso, Nice. Na permissão, trocou, né, gata? Na permissão, nenhum. Nenhum tempo. Perdeu hoje, amanhã, pode começar de novo. Beleza? Deu para entender nossa aulinha de hoje? Deu?
Viu como não é um bicho de 10 cabeças? É fácil. Aí você fala, professora, a senhora explicando aqui, eu sei responder tudo. Mas na hora que eu vou para a prova, eu bugo. Não é? Mas isso você sabe por que que acontece? Ansiedade, nervosismo. E tem uma palavrinha com 4 letras que consome vocês. Não todos, mas a maioria. Sabe qual é, não é? Medo. Medo de reprovar. Medo de se frustrar. Medo de ter que estar aquela encheção de paciência dos outros aqui, ó, falando. Fulano tem menos estudo do que você e passa. Fulano é broco de tudo, ainda fala desse jeito, é tapado e passa. E você tão inteligente, ó, já fez 3, 4 provas e não passa. Você já ouviu isso? Dá vontade de mandar ir para a caixa prego, não dá? Só que aí, quando você ouvir isso, sabe o que que você faz? Fala para você mesmo. Pode não, Claudinha. Pode não. Aí você fala, eu vou conseguir. E não é para provar para ele, para ela. É para provar para mim mesmo, para eu, que eu sou capaz, que eu posso chegar onde eu quero. Lute com esse medo. E lembra, o segredo é estudar da forma certa. Você tem medo, ô Cleito? Você reprovou 2 vezes, foi que você colocou aqui? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Maria Luísa. Eu quero, eu posso, eu consigo. Cleiton falou que reprovou 2 vezes, a Priscila falou que escuta isso todo dia. Tá vendo? E é aquilo que eu falo, pessoal, ó. Quando você marcar a sua nova prova, não fala para os outros que você marcou, não. Fica caladinho. Se quiser falar para mim, eu agradeço, que eu posso ajudar de alguma forma. Mas não sai espalhando pro colega de trabalho, pro vizinho, pro primo, não, que vai fazer, não. Vai caladinho lá e faz. E se não passar, não se revolta, não. Vê aonde você morre de medo de reprovar na primeira. Reprova não, Tati. Vai estudar certinho, você vai conseguir passar de primeira. Igual a colega entrou aí e falou. Ela estudou só 1 mês, mas ela estudou certinho. Estudou certinho. Quem tem dificuldade em saber como estudar certo, professor, não sei, como é que eu faço? Eu estou sem direção. Me manda um zap para mim ou para o professor Fábio e fala, professor, como que funciona um método? Ela, ela, que daí a gente vai te ensinar. O resultado da prova depende, Tati, tem estado que libera na hora. Tem estado que deixa você faltar morrer 3 dias para poder liberar. Cleito tá batendo na trave, né, Cleito? 26, 27, da próxima é gol. Da próxima, só de raiva, tu tira 37. Estudar para os 40, né, Cleito? No DF, na hora, gata. Você fez agora, ele só fala assim, espera só um cadinho, 5 minutos você tem um resultado. Se passou, não. Ou menos, né? E detalhe, se você mora aqui em Brasília, pede para marcar sua prova no aeroporto, tá? Ah, professora, mas para mim lá é tão contramão. Vai, é só uma vez que tu vai. Contramão era se você fosse viajar 4, 5 horas para fazer a prova. É no máximo 50 minutos. Faz lá. Ah, mas as provas não são todas iguais? A aprovação no aeroporto tem sido bem maior. E a equipe avaliadora também tem sido bem melhor. Porque os alunos, em aspecto geral, têm reclamado muito dos Detrans aqui em Brasília, porque o pessoal fica conversando.
fica atrapalhando, chega lá na cabine e bate, ó, seu tempo está esgotando, está acabando, vamos embora, acelera, já vai fechar. E fica aquela, reprovado, estuda mais, reprovado, estuda mais. Isso incomoda. Pelo menos se eu estiver fazendo uma prova e alguém ficar falando isso, vai me desconcentrar toda. E aí eu já não consigo mais raciocinar. Se brincar, eu não sei mais nem quem sou eu. Quem não sou eu. Então, se você ainda não tem prova marcada, pensa direitinho. Eu recomendo que faça lá, tá? Você mora em Buriti de Minas? Tem uma aluna de Buriti de Minas. Ela não está assistindo aqui hoje com a gente. É a dona Genésia, mas ela é de lá, Buriti de Minas. Muito bem, pessoal. Boa noite para vocês. Foi muito boa a nossa aulinha. Que Deus abençoe quem vai fazer prova essa semana, que leia com atenção, leia com cuidado e que dê tudo certo e que se livre de uma vez por todas e tire esse saco de cimento nas tuas costas. Aí tem um aluno que falou assim, professora, não é um saco de cimento não, professora, já tá é um milheiro de tijolo. Então, tire o tijolo das costas. Estuda certinho. E quem tem dificuldade, me manda aqui, tá bom? Beijo para vocês, bom descanso, boa noite. Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. E tchau. Beijo.